Bom, eu quero falar um pouquinho também sobre o que está acontecendo com o Eduardo Bolsonaro, não só em relação à Procuradoria-Geral da República, mas o movimento político, porque o Conselho de Ética começa hoje o processo que pode levar à cassação do mandato dele. A Vitória Bel também vai trazer mais bastidores sobre essa situação, até porque Hugo Motta não acatou a indicação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria no Congresso. Né, Vitória? Conta aí pra gente. É isso mesmo, Evandro. O presidente da Câmara, Hugo Motta, não aceitou aquela sugestão do Eduardo Bolsonaro, do deputado federal, ser líder da minoria. Portanto, ele volta a ter as faltas contadas como deputado sem ser líder, sem estar na liderança e, portanto, abre a possibilidade dele ter a cassação do seu mandato por faltas. Mas o que deve acontecer apenas no ano que vem, quando essas faltas forem contabilizadas. O Eduardo Bolsonaro também tem outro processo que foi aberto hoje no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, processo que foi um pedido do deputado do PT, líder do PT, Lindbergh Farias, justamente pela atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E sobre isso a gente conversa ao vivo agora com o presidente do Conselho de Ética, deputado Fábio Choquette, do União Brasil. Deputado, obrigada por conversar com a gente aqui na Jovem Pan. A abertura desse inquérito aconteceu, então, a partir de agora. Foi sorteada a lista tríplice dos relatores. O que acontece agora? O senhor vai escolher o relator? Quanto tempo que esse processo deve demorar? Olha, Vitória, nós temos agora, eu quero até no final dessa semana escolher o relator, quem vai relatar o caso. Nós fizemos a lista tríplice hoje, serão 3 deputados, e até na semana que vem, indicando o relator, o Eduardo agora, ele tem 10 dias para preparar a defesa, manda aqui para o Conselho de Ética, e em seguida o relator prepara se ele vai querer ouvir as testemunhas, fazer oitivas de testemunhas, se ele vai fazer uso de ouvir o denunciado, ou seja, o deputado Eduardo Bolsonaro, que provavelmente vai ser de uma maneira híbrida, porque eu imagino que ele não vem aqui para a Câmara, né? Se vai querer ouvir o denunciante, o deputado Lindbergh, líder do PT, e aí sim, preparar o relatório dele, botar o relatório dele em análise para o colegiado votando, aí vai votar o relatório, se pode ser pela suspensão do mandato, se pode ser pela cassação ou pelo arquivamento. E do que o senhor conhece do colegiado, do Conselho de Ética, o senhor avalia que tem chance da cassação avançar ou pode ser uma punição mais branda, de repente de suspensão ou censura? Olha, o nosso colegiado aqui ele é muito imparcial, ele já tem os fatos. Então nós já tivemos arquivamento aqui, nós já tivemos deputados que foram suspensos do mandato, né? Não tivemos ainda cassação aqui, eu como presidente, mas já tivemos no Conselho de Ética, mas tenho certeza absoluta que a gente vai ter a imparcialidade aqui no Conselho de Ética, analisar bem os fatos, para que assim a gente continue dando uma resposta à sociedade. Todo o processo deve demorar quanto tempo, mais ou menos? Olha, nós temos aqui no máximo 90 dias. Então, tem a escolha do relator, que a gente tem que correr. O relator ele tem que definir se ele vai fazer uso das oitivas, das testemunhas. Ele tem que fazer a oitiva também do representado, ou seja, do deputado Eduardo Bolsonaro. Mas nós temos um prazo máximo aqui de 90 dias no Conselho de Ética. Então, até o final do ano, muito provavelmente, o Conselho já vai ter uma resposta em relação a Eduardo Bolsonaro, né? E o senhor já escolheu o relator? Vai divulgar quando? Olha, eu ainda não escolhi o relator. A gente volta a falar, a gente vai se ater muito na questão ideológica do relator para que isso não influencie também dentro dessa posição, dentro da definição do relatório dele, ou seja, que o relator se atenha aos fatos. Então, eu imagino, hoje é terça-feira, até sexta-feira eu devo estar designando o relator. Tá certo. Obrigada, deputado. Evandro, é com você. Muito obrigado pelas informações e por conseguir também aí o deputado Fábio Choquette para conversar conosco, viu, Vitória Bel, e trazendo os bastidores e os prazos que a gente vai enfrentar e olhar agora para esse processo que pode resultar na cassação do deputado Eduardo Bolsonaro. Um abraço para você, Vitória. Se tiver novidade, vai chamando a gente aqui. Ô, Alangani, como é que você avalia, né? Tem que se escolher o relator, isso ainda deve acontecer ao longo dessa semana e depois há um prazo de 90 dias para que se chegue a uma decisão. Você acha que a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos caberia uma cassação e não, digamos, uma punição mais branda, como uma suspensão ou outra que seja possível a partir da comissão de ética? Olha, eu não vejo. Cassação, ele está defendendo os interesses, né? De dele, quem? do pai dele, enfim, né? Contra aí uma suposta perseguição política, está recorrendo a um outro país. Não vejo. E defender uma, digamos, algo que seja
quase que pessoal, se a gente for olhar para esse sentido. Então, se a gente se ater a esse trecho da sua fala, de que ele está defendendo a ele e o pai dele, de que maneira que isso teria a ver com o mandato ou poderia justamente resultar numa cassação, exatamente porque ele está utilizando o fato de ser um parlamentar para a atuação em defesa própria e do próprio pai? Então, se ficar provado de que ele está prejudicando os interesses do Brasil, é que é difícil fazer essa comprovação. Mas se ficar comprovado que ele está prejudicando os interesses da população brasileira, aí há espaço para uma cassação. Agora, se ele está agindo para a sanção específica de um ministro lá da Suprema Corte, etc., aí eu não vejo motivo para a cassação, porque daí ele não está prejudicando o interesse da população brasileira como um todo. E também é difícil estabelecer essa relação concreta. Até que ponto ele consegue influenciar a decisão de Donald Trump. Por conta dessa fragilidade nessa correlação, não vejo que haja motivo para a cassação. O Felipe Monteiro discorda de tudo que você disse. Não, a questão nesse caso é uma questão concreta, objetiva. A Constituição Federal fala o seguinte: parlamentar que tem 1/3 das faltas não justificadas, pede mandato. É que eu estava indo pela questão do custo do mérito. Mas não, em relação à falta, aí é muito claro. Aqui, no modo de ver, a questão é clara e objetiva. Tanto é que houve um movimento do pessoal aliado a Eduardo Bolsonaro de colocar ele como líder da minoria. O meu ponto porque colocando ele como líder da minoria, ele poderia ter faltas não justificadas. Exatamente. Só que essa liderança não foi aceita pelo presidente da Câmara. Algo que o Sóstenes Cavalcante, deputado Sóstenes Cavalcante, vai recorrer, inclusive. O Evandro, aqui o meu ponto era o seguinte: em relação à atuação dele nos Estados Unidos, se isso abriria, no mérito, uma cassação. Eu não vejo dessa maneira, acho que não. Agora, se existe o regimento interno, que é muito claro em relação a isso, há faltas, aí é o cumprimento da lei. Agora, 5h24, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, nas outras plataformas seguimos. Continue, Pepe. Não, essa é a questão. Até que por isso que o Sócio está querendo recorrer à decisão da mesa da Câmara dos Deputados de não aceitar o Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. Porque se o Eduardo Bolsonaro for líder da minoria, ele pode faltar mais de 1/3 sem qualquer justificativa, não é? E aí isso salvaria o mandato do Eduardo Bolsonaro. Mas como a mesa da Câmara dos Deputados não aprovou esse movimento do PL e do Sóstenes, a tendência, por ser um critério objetivo, não é o Eduardo Bolsonaro perder o mandato, porque o dispositivo constitucional é claro: mais de 1/3 de falta, de ausência não justificada, é caso, sim, de cassação do mandato. Como é que você avalia, Bruno Musa? Veja quando o PP trouxe a questão objetiva sobre o número de faltas, que isso simplesmente é uma regra clara, uma regra objetiva, e acho que todos nós concordamos. Mas não concordo com a regra, como eu sempre falo. Trate dos meios legais para mudar a regra que você não concorda. Tá tudo bem. Mas temos aqui um objetivo muito claro. Não compareceu a um determinado número de sessões, ele perde o mandato. Ponto final. Isso faz todo sentido. Concordamos. Veja como é fácil concordar em respeitar as regras. E repito, eu sou muito crítico à Constituição de 88, muito. Mas eu acho que tem que fazer o rito legal para alterá-la, se assim quisermos em algum momento. Agora, o grande ponto é o que o próprio Alan trouxe, que eu também compreendo o que ele está falando. Quando entramos em campos da subjetividade, entramos na interpretação. E eu posso fazer um link com aquele meu comentário justamente anterior. Se aqueles que julgarão, sejam ministros ou sejam parlamentares, já dão o seu posicionamento antes e sempre num palco, a gente já sabe qual é o caminho. E aí a gente fica carregado dos incentivos perversos dentro da própria política. Porque aí nós necessariamente precisamos começar a jogar o jogo fugindo do campo técnico e indo para o campo ideológico para conseguirmos aqueles favores, aquelas trocas, aqueles, repito, incentivos perversos que a política brasileira hoje patrocina. Então, de novo, acredito que isso acabará acontecendo. Essa é a minha opinião. Isso é um campo totalmente, de novo, subjetivo, pessoal como um todo, mas eu acho que as regras poderiam ser muito mais claras. E volto naquilo. Para mim, há uma clara intenção de rifar todo mundo e, ao rifar isso, não vejo outro destino para o Eduardo Bolsonaro hoje em dia. Agora, eu quero só arrematar com vocês a questão envolvendo o presidente da Câmara, Hugo Mota, que não aceita a indicação
de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria ali na Câmara dos Deputados, algo que dificulta ainda mais a vida dele. Que recado você acha que o Hugo Motta deu ao tomar essa decisão, hein, Alan Gani? O recado que o Centrão, o Hugo Motta está representando, o Centrão não quer Eduardo Bolsonaro, não quer o crescimento de alguma maneira do bolsonarismo, né? Então, é muito claro que querem, de alguma maneira, a asfixia política dele, eventualmente até a sua cassação, aqui excluindo a parte, né, de que o regimento interno prevê, aí sim é uma cassação justa, mas quer ele fora do jogo. É um recado que o Centrão não está com ele, Evandro. Ô Felipe Monteiro, você acha que essa decisão de Motta teria a ver também com a surra de críticas que ele tomou ao acatar a proposta envolvendo a blindagem, em troca de uma proposta envolvendo, ou fazendo uma conexão com uma proposta envolvendo anistia, o que para muitos foi um sinal de que ele não manda porcaria nenhuma ali e que está sendo bastante influenciado e, diante disso, toma uma atitude, digamos, mais rígida em relação ao deputado Eduardo Bolsonaro? Você acha que tem a ver com isso ou não? É só questão pragmática que envolve as faltas de um deputado e uma manobra que, diante das faltas, não poderia ser aceita ali pelo presidente da Câmara? Acho que são as duas coisas. Sim, né? Primeiro é que o Hugo Motta tem sido considerado o presidente da Câmara fraco, né? Não tem nenhum tipo de posicionamento, não tem nenhum tipo de decisão, quer agradar os dois lados. E pela primeira vez, de fato, quando o assunto é Eduardo Bolsonaro e é a assunção do cargo de líder da minoria, ele, de fato, decidiu sobre uma situação específica. Mas, por outro lado, é bom lembrar que ele foi subsidiado por um parecer da assessoria jurídica da mesa da Câmara dos Deputados, que falava que o cargo de líder da minoria necessitava ser presencial, porque precisava fazer discurso, né, precisava fazer negociação com a base, precisava participar do conselho de líderes, né, para discutir a pauta da semana. E o fato do Eduardo Bolsonaro estar fora do Brasil impediria ele de exercer na sua plenitude o cargo, a posição, melhor colocando, de líder da minoria. Se isso é válido ou não é válido, é discutível, mas eu achei completamente justificável do ponto de vista jurídico e prático do desenvolvimento dos trabalhos da Câmara dos Deputados. Arremate, Musa. Pois é, hoje eu fui almoçar com uma pessoa que tem uma relação muito próxima com o Hugo Motta, do ponto de vista familiar, ali envolvido, próximo, digamos, segundo grau ali. E a minha pergunta foi justamente: quem é Hugo Motta? Porque eu lembro que no começo, quando ele assumiu o cargo, ele começou a falar a respeito da importância de ter um setor privado mais pujante, um Estado menor, pisando menos na jugular dos empreendedores e da economia do dia a dia, permitindo mais liberdades individuais. E eu acho que isso faz eco justamente ao que o PP acabou de mencionar, em que a gente não sabe o posicionamento dele. Quem é ele? Ora ele está de um lado, ora ele está do outro, que mostra uma fraqueza. Quando você tenta querer abraçar todos os lados para entregar favores ou incentivos perversos que eu mencionei aqui dentro da política, no médio prazo isso fica nítido e perceptível e você não consegue entregar nada a ninguém e a tua força vai lá para baixo.